Boa noite a todos. Hoje é um dia mais do que especial aqui no Mimigo Quitlam Society, porque além do nosso mês de aniversário de 5 anos, que nós estamos comemorando, celebrando, hoje também, dia 22 de outubro, é comemorado o nascimento. A gente faz essa lembrança ao nascimento da nossa querida benfeitora, Meimei. Nós trouxemos aqui um texto extraído da FEB Editora, que fala um pouquinho sobre ela, dizendo que ela é reconhecida por sua brandura, por sua inteligência e amor às crianças. Meimei é homenageada por muitas instituições espíritas que adotam seu nome, como a Nossa Casa. Ela é autora de vários livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, entre eles Pai Nosso e Cartilha do Bem, e atua da espiritualidade no acompanhamento de ações de amparo e orientação às crianças. Ela nasceu em 1922, a última encarnação dela foi em Minas Gerais, como Irma de Castro, e desencarnou também no mês de outubro, em 1946. Então, a passagem dela por aqui, a última foi curta, porém nos deixou grandes exemplos, e um muito interessante é que ela não era espírita, né? Porém, ela com as suas atitudes, ela mostrava o amor, a caridade, a gentileza. E continua, né, trabalhando, principalmente ligada às crianças. Então, nós vamos fazer uma breve oração, também pensando na nossa querida irmã. Em seguida, nós vamos passar para o Paulo. O Paulo vai cantar música de Meimei e depois vamos apresentar o nosso palestrante da noite de hoje, nosso querido companheiro Hugo Mendonça. Então, nesse momento, com os nossos corações cheios de alegria e gratidão por estarmos aqui nessa casa, por termos essa oportunidade de acesso à doutrina espírita através da casa de Meimei, sob sua orientação. Nós rogamos a toda a espiritualidade amiga que aqueça cada um dos corações aqui presentes, aqui na casa, virtualmente, e também todos aqueles que irão estar conosco em algum momento através das mídias sociais. Rogamos pelo companheiro Hugo, que ele possa ser inspirado para que toque os nossos corações com as suas palavras, as suas reflexões, e que possamos levar adiante cada ensinamento que a nossa querida doutrina nos oferece. E assim, com muita gratidão no coração, nós vamos juntos cantar a música de Minei, sentindo a sua presença sempre amorosa, a olhar por cada um de nós, nossas famílias, toda a nossa comunidade. Obrigada, que assim seja. Que assim seja. Compartilhar aqui a letrinha. Meimei, singeleza em flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador a todo mundo aflito. Lume da infância desvalida, alívio da alma ferida, voejando pela escuridão, a beira a entregar o seu mel, a das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel, a das flores do céu
a cada coração. Meimei, singeleza e flor, fonte viva do amor, a sondar o infinito, a levar consigo onde for a paz do Criador, a todo mundo aflito. Louve da infância desvalida, ali da alma ferida, voejando pela escuridão, abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração. Abelha a entregar o seu mel lá das flores do céu a cada coração, a cada coração, a cada coração. Meimei, singeleza e flor. Obrigada, Paulo. Então vamos lá. Hugo, como nós já havíamos divulgado, Hugo Mendonça é nascido em Recife, Pernambuco, mas radicado no Ceará há 21 anos. Espírita desde os 5 anos de idade, quando os pais se tornaram espíritas, Hugo participa do grupo Espírita Paz e Bem, em Fortaleza, trabalha no grupo doutrinário da casa, integra a equipe de passes e é um dos responsáveis pelo estudo mediúnico. Como palestrante, Hugo atua em todo o estado do Ceará. Hugo, então, hoje, né, com todo o seu conhecimento doutrinário, ele vai trazer para nós o tema As Gerações e os Conflitos Existenciais. Ao final da exposição, a gente vai abrir para perguntas que podem ser feitas diretamente no chat, ou podem abrir o microfone, a câmera e interagir com o Hugo. Muito obrigada, a palavra é sua. Bem, primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria imensa voltar aqui na casa de Meimei, no Canadá, ainda mais no dia de hoje, em que se comemora 102 anos do seu último nascimento aqui na Terra, né, aqui na carne. Meimei, que, segundo Chico Xavier, é a mesma Blandina do livro Ave Cristo, né, filha de Tassiano, de Helena, lá em Ave Cristo. Depois a Blandina é citada por André Luiz, né? Então, é uma companheira que, como já foi dito, trouxe alguns livros através do Chico Xavier e se destacou pelo carinho e pelo cuidado que tem para com as crianças. Então, vocês estão muito bem de benfeitura espiritual, né? E eu fico muito feliz de, no dia que se comemora o renascimento dela pela última vez aqui na Terra, podermos nós estar aqui para conversar com vocês no Grupo Espírita Meimei de Vancouver, Canadá. Vocês me ouvem bem, gente? Sim, sim, Todos ouvimos. ouvem, né? Que bom. Sim. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela, tá? Vocês Aham, eu me te dou o dizem ok. aí se deu Tá, certo, eu te dou o ok. Uhum. ok? Sim, perfeito, ok. Pronto, vocês conseguem ver direitinho aí a tela, né? Sim. Pronto, gente. Então, assim, hoje eu vou trazer esse tema, né? Que é um tema que me foi muito, muito caro
ter recebido para falar sobre ele. Ele gerou em mim a necessidade de um estudo que eu nunca tinha feito, na verdade, um estudo mais sociológico. Eu gostei muito de ter feito esse estudo sociológico, gostei muito das conclusões às quais eu consegui chegar a partir desse mergulho que eu fiz na sociologia e na mistura com a doutrina espírita e na crença que nós adotamos. E eu quero trazer para vocês esse tema da forma mais leve possível, mais rápida possível. Eu queria dizer a vocês que essa apresentação que eu trouxe para vocês, ela é a menor apresentação dessa palestra, né? Eu tive que tentar tirar muita coisa dela, porque a última vez que eu fiz essa palestra, na verdade, a única vez que eu fiz essa palestra, que foi mês passado, eu levei quase 1 hora e meia falando, né? Então tive que tirar algumas coisas, mas eu queria iniciar a nossa conversa, gente, dizendo que nós vamos tratar aqui de dois tipos de conflitos, tá? Os conflitos chamados de geracionais e depois os conflitos chamados de existenciais. Então, o foco da nossa conversa hoje são conflitos. Por que eles existem? Como tratá-los? Como ultrapassá-los? A razão pela qual nós devemos nos preocupar com isso, tá? Então, esse é o foco da nossa conversa na noite de hoje, tá? Eu espero que, ao final, vocês se sintam estimulados a fazer perguntas e nós podemos dialogar o máximo que for possível sobre esse tema. Então, vamos lá. As gerações e os conflitos existenciais, tá? Vamos começar, como eu disse, com um estudo sociológico, tá certo? E esse estudo sociológico... Por que não? Pronto, agora. Esse estudo sociológico, ele nos trouxe, em primeiro plano, essa confirmação de que, para a sociologia, a noção de geração, ela faz referência ao conjunto de pessoas que, por terem nascido no mesmo período histórico, no mesmo espaço de tempo, receberam estímulos culturais, receberam estímulos sociais, tecnológicos, políticos, similares. E, por consequência, é comum que essas pessoas tenham ideias, comportamentos e atitudes que partem de uma mesma perspectiva do mundo, né? Categorizar, assim, a sociedade em gerações é compreender os impactos que esses contextos tiveram durante o desenvolvimento da infância e da adolescência de um grupo em particular, né? Contextos esses, como eu disse, que podem ser políticos, sociais, culturais, tecnológicos. Então, a sociologia, já há várias décadas, compreendeu que seria interessante criar essas categorias dentro da sociedade, divididas por um espaço de tempo em que elas nasceram. Nós vamos até conversar um pouco mais à frente se isso ainda hoje faz sentido ou não. Mas, por enquanto, essa é a teoria sociológica mais difundida e mais aceita na nossa sociedade, e, como eu disse, já há bastante tempo, tá? Então, hoje, gente, nós temos 4 gerações que a sociologia considera como atuais. Não é que só existam pessoas nascidas nesses 4 espaços de tempo. Existem pessoas nascidas antes de 1946, que é o marco inicial da categoria mais antiga que a sociologia chama de atual, que é a geração intitulada como Baby Boomers. Os Baby Boomers são aquelas pessoas que nasceram entre 1946 e 1965 ou 66, tá? É claro que tem pessoas encarnadas até hoje que nasceram antes de 1946, tem sim, mas sociologicamente falando,
a geração anterior aos baby boomers não é mais atual, porque o número de integrantes dessa geração já é muito pequeno. Então, para a sociologia, nós temos 5 gerações que são atuais, tá? Baby boomers, que o nome baby boomers vem do boom de bebês que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, o marco dessa geração é o fim da Segunda Guerra Mundial e a volta da paz em todo o planeta Terra, ou pelo menos do fim daquela grande guerra mundial, né? E os baby boomers foram até, como eu disse, 1965, 1966. Vem então a geração X, que é a geração que até hoje ainda tem o maior número de integrantes encarnados no planeta, tá certo? Porque é uma geração que compreende um período de tempo entre 1966, 67 até 1980, em que as famílias ainda costumavam ter muitos filhos. E é uma geração que ainda tem muitos integrantes encarnados, porque a maioria deles ainda não chegou na idade dos idosos e na idade em que se costuma hoje a raça humana permanecer viva até esse momento, né? Então, nós temos muitos integrantes da geração X, que vai, como eu disse, até 1980. Depois vem a geração Y, que é também conhecida como millennials. Por exemplo, quando eu fui estudar para fazer essa palestra, eu pensava que os millennials eram aqueles que tinham nascido durante o passar do milênio, mas não. Os millennials são aqueles que nasceram entre 1981 e 1996. Ou seja, são aqueles que, ou na sua infância ou na sua adolescência, tiveram a passagem do milênio. Ali eles esperaram a passagem do milênio, né? Estavam, na maioria das vezes, já conscientes de si quando o milênio chegou. Esses são os chamados millennials. Vem, então, a geração Z, que é a geração que vai de 1997 a 2010. Essa foi a última geração que se tornou adulta, que tem adultos na nossa sociedade, né? A última geração a chegar à idade adulta, embora ainda existam alguns da geração Z que não são adultos, né? Os mais novos da geração Z têm 14 anos. Os mais velhos já têm 27. E depois de 2011 para cá, nós temos a geração Alfa, que é uma geração ainda de crianças e pouquíssimos adolescentes, porque os mais velhos da geração Alfa têm 13 anos, né? Nasceram em 2011. Essas são as 5 gerações atuais. Tem vários estudos sociológicos que falam sobre as diferenças dessas gerações, as diferenças dos contextos sociais, políticos, culturais, econômicos, tecnológicos, que envolveram o desenvolvimento dos seres de cada uma dessas gerações. Muitos falam, por exemplo, de como é diferente alguém que nasceu ainda numa época em que você tinha liberdade, podia sair à rua, podia viajar tranquilamente, sozinho, ainda quando adolescente, e aqui no Brasil isso hoje não é mais uma realidade. Aí no Canadá talvez seja, mas aqui no Brasil não é mais, né? É uma realidade. Hoje as crianças e adolescentes aqui no Brasil, de uma maneira geral, não é em todas as cidades, mas de uma maneira geral, elas não têm mais essa liberdade toda, elas ficam condicionadas a determinados limites em razão da condição social que o país vive, né? Muitos falam da diferença de pessoas que nasceram durante uma ditadura militar e outros que nunca enfrentaram a ditadura militar. Outros falam da diferença daqueles que nasceram, como eu, da geração X, que eu tenho 48 anos, eu nasci em 1976, portanto, eu sou da geração X, né? Como muito, eu acho que a Karen, o Fábio, todos que estão aí, vários que estão aí, são da geração X também.
E nós tivemos um contexto de infância e adolescência em que as inovações tecnológicas eram muito aquém das inovações tecnológicas da geração Z, por exemplo, e da geração Alfa nem se fala, né? Então, os sociólogos trazem essa diversidade e vários estudos sociológicos fazem cards em que cada coluna eles colocam as características principais de cada geração, né? Esse aqui é um dos cards que eu extraí de um estudo sociológico, né? Vocês veem aí que na parte de cima das colunas eles falam sobre as mídias sociais que são utilizadas em maior número pelas gerações, eles falam sobre como as gerações lidam com os aparelhos tecnológicos, e mais embaixo eles falam sobre os interesses prioritários. Os baby boomers têm como característica de interesse prioritário a estabilidade financeira e o acesso às notícias. Já a geração X já busca mais a saúde corporal, mas continua buscando muito o acesso às notícias. Os millennials já se caracterizam mais, segundo a sociologia, pelo acesso a uma condição de compra muito mais desenfreada, né? E a questão dos exercícios físicos. A geração Z ainda muito ligada em diversão e jogos, e a geração alfa de ainda crianças em vídeos e músicas. Isso aqui, gente, é apenas um exemplo para dizer que entre essas gerações existe muita diversidade. E diversidade quanto à idade, diversidade quanto à cultura, diversidade quanto aos valores, diversidade quanto a variados matizes e tipos diferentes de situações e contextos. Mas é importante dizer que a sociologia ela diz que essa diversidade ela aparece em especial, ou seja, primordialmente, por conta de dois grandes grupos de diferenças, dois grandes grupos que geram muitas diferenças entre as pessoas. O primeiro grande grupo é o grupo das diferenças que são geradas por conta do contexto de cada período geracional. Aquilo que eu estava falando, o contexto político, o contexto social, o contexto econômico, o contexto cultural. É muito diferente, dizem os sociólogos, de uma pessoa que cresceu num país que estava em franco desenvolvimento econômico, do outro que nasceu num que estava absolutamente limitado e em decadência econômica extrema. E assim eles vão falando sobre cultura, sobre sociedade, sobre contexto político também. Mas existe ainda um outro grande grupo que gera muita diversidade. E esse eu achei interessantíssimo, gente, que é o grupo das preocupações que permeiam cada fase da vida. Eu fiquei pensando, e eu queria que vocês fizessem esse exercício agora comigo. O que é? O que é não? Com o quê? Com o que vocês se preocupavam quando tinham 16 anos de idade? Pensem aí. Fechem os olhos se quiserem. Com o que vocês se preocupavam quando tinham 16 anos de idade? E aí segue-se uma segunda pergunta. Algumas dessas preocupações que vocês tinham quando eram adolescentes, vocês ainda têm hoje? A grandiosa maioria certamente vai dizer que não. As preocupações daquela época são diferentes dessas preocupações que nós temos agora, com 30, com 35, com 40, com 50 anos de idade, com 60 anos de idade, com 70 anos de idade, né? São preocupações muito diferentes. Só que, dizem os sociólogos, as nossas preocupações principais, elas determinam como é que nós vamos priorizar o uso do nosso tempo, definir as nossas prioridades de vida, as nossas principais buscas, né? Então, se eu penso com a cabeça de 16 anos e as minhas preocupações são umas,
eu vou querer utilizar o tempo de uma forma absolutamente diferente do que prioriza o tempo uma pessoa de 30, 40, 50 anos, cujas preocupações são diversas, são outras. E um não pode dizer que o outro está certo ou errado, né? Então, isso os sociólogos trouxeram e eu achei muito interessante. Mas eu queria perguntar a vocês agora: será que essas diferenças geracionais geram algum conflito? E mais, será que esses conflitos existem por causa do que caracteriza a juventude de hoje? Eu já ouvi muita gente falar sobre isso. E já li alguma coisa, inclusive estudando para essa palestra, também sobre isso. E por isso eu trago essa pergunta para vocês. Essa diversidade, essas diferenças que existem de pessoas para pessoas, elas geram conflito? Acredito que a resposta seja, para quase todos, sim. Mas será que esses conflitos existem por causa do que caracteriza a juventude atual? E aí eu quero passar para vocês agora duas frases que a gente vai ler e vai tentar buscar a origem dessas frases. A primeira frase é essa aqui: esta juventude está fracassada até o fundo do coração. Os jovens são delinquentes e ociosos. Eles jamais serão como a juventude de antes. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Será que esse pensador que trouxe essa frase é do século passado? Será que é desse século? Será que é dessa década? Outra frase: nosso mundo chegou a um ponto crítico. Os filhos já não escutam os pais. O fim do mundo não pode estar distante. Esse é trágico, né? É bem trágico, bem dramático esse pensador. Será que esse pensador é da nossa geração? Gente, a primeira frase, ela está escrita num vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia com mais de 4.000 anos de existência. E a segunda frase é do mesmo período, é de um sacerdote de 2.000 antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Eu trouxe isso aqui para vocês verem que conflitos existem entre pessoas, ou seja, conflitos interpessoais e intergeracionais, embora o conceito de geração seja do século passado, mas existem desde sempre, tá? O conflito geracional, portanto, nada mais é do que uma forma antiga, muito antiga, de lidar com as diferenças existentes entre as pessoas. É uma resposta equivocada às diferenças que sempre existiram. Tá certo? Vamos lá, vamos contextualizar isso aqui, para ninguém se perder. Existe muita diversidade entre as pessoas. Essa diversidade vem basicamente, especialmente, de dois pontos: dos contextos que existem na formação, na infância, na adolescência, contextos sociais, políticos, tecnológicos, econômicos, culturais, que existem nas formações das pessoas e das preocupações que permeiam cada fase da vida. Essas diferenças todas, essa grande diversidade de seres humanos existentes na Terra e de mentes pensantes na Terra, geram muito conflito. E esse conflito é gerado há milênios. Não é de hoje, é há milênios. Tá? O Haroldo Dutra Dias, ele tem uma frase que eu anotei numa palestra dele, que eu achei muito interessante, que ele disse assim: Deus permite o encontro das gerações para que elas possam compartilhar experiências e não comparar experiências. Eu achei interessantíssima essa frase do Haroldo, né?
Deus permite o encontro das gerações para que elas possam compartilhar experiências e não comparar experiências. A partir dessa frase e do que nós já havíamos dito antes, nós percebemos então e podemos resumir que não aceitar a naturalidade e a riqueza das diferenças geracionais é uma forma de gerar conflito. Ou seja, eu sou da geração X, eu tenho 48 anos, eu tenho um filho de 14, que é do último ano da geração Z, e tenho uma filha de 9, que é da geração Alfa, tá certo? Se eu chegar no relacionamento com eles e não aceitar com naturalidade as diferenças que existem entre eu e eles, as diferenças que existem, inclusive, a partir das preocupações que eles têm, que são diferentes das minhas, não aceitar com naturalidade que essas diferenças existem e fazem com que as nossas perspectivas de mundo sejam bem distintas. E se eu não olhar, mais do que aceitar com naturalidade, se eu não olhar para essas diferenças e entendê-las como algo que enriquece o meu relacionamento com eles, se eu não agir assim, eu vou fatalmente gerar conflito no relacionamento com eles. É isso que os sociólogos estão dizendo, e eu estou aqui apenas repassando para vocês. Mas existe um outro tipo de uma outra forma de se gerar o conflito entre as pessoas. É quando a gente quer comparar as nossas experiências com as experiências de alguém de outra geração. Eu chego para minha filha de 9 e quero comparar a minha experiência com ela. O problema da comparação é que nós, quando comparamos, normalmente nós partimos de um pressuposto que a minha experiência é melhor do que a do outro. A minha experiência é mais rica. A minha experiência gera mais desenvolvimento espiritual. Mas isso não é verdade. O que é verdade é que quando se compartilha experiências com alguém, quando você compartilha com alguém a sua experiência e permite que esse alguém também compartilhe a dele com você, ambos saem ganhando. Os avós que convivem com os netos são avós que estudos científicos vêm demonstrando que vivem mais. Não só vivem mais um período de tempo maior, como eles vivem mais tempo lúcidos, mais tempo se sentindo úteis, porque eles estão compartilhando suas experiências com alguém muito mais novo. Por outro lado, as crianças que convivem com pessoas idosas são crianças que normalmente absorvem uma experiência de sabedoria que faz com que elas tenham mais facilidade nos relacionamentos com os outros no seu seguir da caminhada existencial. E isso que eu estou passando para vocês, gente, é estudo científico. Não é achismo, é estudo científico, tá? Então, quando há compartilhamento de experiências e não comparação de experiências, não há conflito. Há ganho mútuo, ok? Agora eu trago uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que esses conflitos geracionais estão próximos de acabar. Quem acredita nisso? Esses conflitos existenciais estão próximos de acabar? Sim, mas é uma proximidade relativa. Vocês sabem, como eu sei, que na nossa codificação tem mensagens que dizem, mensagens do século XIX, que dizem que o mundo terrestre está próximo de se tornar um mundo de regeneração. Mas já faz 160 anos, 170 anos essa mensagem e nós não estamos nem perto da regeneração. Isso estava errado, a mensagem? Não, não estava. É porque os espíritos, quando trazem essas mensagens, eles falam sobre o ponto de vista do espírito imortal.
Assim, para o planeta Terra, que tem 4,5 bilhões de anos que foi criado, 500 anos a mais ou a menos não vale muita coisa. Nós estamos muito mais perto da regeneração do que estamos do mundo primitivo que fomos alguns milhares de anos atrás. É isso que eles estavam dizendo. E é isso que eu estou dizendo agora para vocês. Nós estamos mais perto de acabar com esses conflitos geracionais do que quando, 4.000 anos atrás, aquele sacerdote falou aquela frase de que o fim do mundo estava próximo, porque os filhos não escutam mais os pais, né? Nós estamos bem mais perto, sim, disso. E o que eu achei nos estudos sociológicos foi algo muito interessante. Os próprios sociólogos afirmam que, com o passar das gerações, vem crescendo a preocupação com questões mais vinculadas ao que é verdadeiramente essencial ao ser, ao ser, ao ser. Questões mais que são vinculadas ao que é essencialmente vinculadas ao que é verdadeiramente essencial ao ser. Eu achei isso interessantíssimo, né? Para trazer um exemplo desses estudos sociológicos, eu peguei um outro estudo que tem um outro card. Vocês não apertem os olhos, vocês não vão conseguir ler esse card, tá? Eu quero apenas dizer para vocês que esse card foi retirado de um estudo sociológico. Ele está disponível facilmente no Google, mas eu entrei no estudo sociológico que gerou esse card, tá? E eu quero apenas dizer que, como todos os estudos que são sobre gerações, eles têm as colunas, né? Em vermelho, baby boomers, em laranja, o X, em azul, o Y, em azul escuro, o Z, em verde, o alfa. Vejam o que os sociólogos disseram na coluna de baixo da geração X, que é a geração de 1997 a 2010. Desculpa, geração Z. Na geração Z, que é de 1997 a 2010. Veja o que os sociólogos disseram. Geração tida como a mais tolerante que já existiu, mais aberta ao apoio às pluralidades religiosas, sociais e igualdade de gênero. Aí alguém pode dizer assim, como assim nós estamos nos tornando mais tolerantes se só o que eu vejo nesse mundo é intolerância, é crime, é guerra, é ódio? E aí eu devolvo a pergunta: quem é que disse que a maior parte do que a gente vê nesse mundo vem da geração Z, da última que se tornou adulta? Será que essa intolerância toda não é mais ainda decorrente das gerações baby boomers X e Y do que da Z e do que da alfa, que ainda está surgindo? Os sociólogos não têm dúvida, não tem nenhuma dúvida, é consensual entre eles que os indivíduos da geração Z são os mais tolerantes e são os que mais buscam acolher, são os que mais buscam incluir, são os que mais buscam falar em igualdade, inclusive de gênero. Vejam a evolução das gerações X, Y e Z de acordo com os sociólogos. Na geração X, há uma busca. Aqui, gente, eu estou falando de uma regra geral. É claro que tem muitas exceções dentro dos integrantes de cada geração. Mas, em regra geral, a geração X, aquela de 1967 a 1980, ela busca um desenvolvimento profissional. Ela valoriza muito a produtividade e o aprendizado dentro da sua carreira. A geração Y, os millennials, de 81 a 96, já são pessoas que tendem a ser mais engajadas com temas como justiça social e conscientização da necessidade da preservação do meio ambiente.
De fato, é indiscutível que a preservação do meio ambiente veio com muita força no início desse século, trazida isso quase que capitaneada pela geração Y, né? E já chegando na geração Z, os sociólogos dizem que além das questões da Y, ou seja, além de serem engajados em temas como justiça social e preservação do meio ambiente, os integrantes da geração Z, de uma maneira geral, eles veem uma grande valorização dos temas diversidade e inclusão, havendo inclusive uma preocupação com práticas de consumo consciente e respeito aos animais. Não há qualquer discussão de que em nenhuma etapa da vida desse planeta se falou como se fala hoje nos direitos e no respeito aos animais. Não falo isso apenas por conta da criação de pets, que explodiu no mundo inteiro, mas eu falo isso, inclusive, por conta das questões relativas à matança de animais, tanto para preservar o meio ambiente, como por uma questão de dieta humana. A dieta vegetariana, a dieta vegana nunca foi tão estimulada. Cientistas nunca estudaram tanto para produzir alternativas à proteína animal, viáveis para o mercado, para que as pessoas possam comprá-las a um preço acessível e assim deixar de comprar proteína de origem animal, né? Nunca se pesquisou tanto isso. Então, os sociólogos, como eu disse, eles garantem que existe uma evolução sociológica em andamento. Eles trazem, isso aqui já é um outro estudo, tá, gente? E eles falam aqui sobre gerenciamento do tempo, as diferenças da geração X, Y, Z e alfa para gerenciamento do tempo e relação com os outros. Olhem aqui o que eles dizem da geração Z na relação com os outros. Abraço à diversidade. É a característica principal da geração Z na relação com outras pessoas. Abraço à diversidade. E vejam o que eles dizem com relação à geração alfa, essa que está chegando aí agora, no que diz respeito ao gerenciamento do tempo. Eles buscam estar preparados para ser. Para ser. É muito interessante essa fala sociológica. Eu quero repetir para vocês. Eu não estou falando até agora nada de espiritismo. Nada. Eu estou trazendo estudos sociológicos, certo? Parece inegável, assim, uma percepção de evolução no modo de pensar sobre si mesmo e sobre a importância de cada ser para a coletividade. Parece inegável que existe uma evolução nesses dois pontos, tá? E o respeito pela diversidade e pela necessidade de cada um é ponto dos mais importantes nessa evolução. Agora eu chego num momento muito interessante do estudo sociológico, tá? A evolução do pensamento humano, que é essa evolução que nós estamos aqui construindo, que eu estou aqui passando para vocês, que os sociólogos afirmam categoricamente está existindo, a evolução do pensamento humano e a aceitação da diversidade que essa evolução tem trazido, nos permite pensar numa sociedade pós-geracional. Pós-geracional. O que significa uma sociedade pós-geracional? Existem sociólogos modernos, dentre eles Mauro Guillain, que falam que depois dos baby boomers, da geração X, Y, Z, vem, na verdade, não a geração alfa, mas os perennials. Perennials é uma palavra em inglês que, sociologicamente falando, significa geração perene, geração perpétua, geração única. Única. Ou seja, o que é que esses sociólogos mais novos estão dizendo, gente?
que a sociologia não deve mais categorizar, não deve mais dividir a humanidade por gerações, ou seja, os indivíduos se caracterizam não pelo ano em que nasceram, mas sim pela maneira como trabalham, aprendem e interagem com os outros. Eita, que coisa interessante! Eu achei essa interessantíssima, essa constatação, na verdade, essa teoria, porque essa teoria não é ainda a mais difundida, não é muito aceita, mas eu achei ela muito interessante, gente, muito interessante. Vejam só, diante de todo esse processo, não tem como a gente não ver a mão da espiritualidade superior nisso, tá? Por quê? Porque a aceitação da diversidade, que é um ponto para os sociólogos que vem crescendo indiscutivelmente, e o conceito de perennials, trazido dentro da sociologia agora, são exemplos que mostram que o pensamento humano está sendo preparado para uma compreensão mais ampla, a compreensão de quem verdadeiramente nós somos. E quem é que verdadeiramente nós somos? Que compreensão mais ampla é essa? Que a evolução do pensamento humano, sociologicamente aferido, está preparando. É a compreensão de que nós somos espíritos imortais, multimilenares, com uma grande e única bagagem evolutiva. Nós somos uma geração única, a geração de espíritos do planeta Terra. A geração de espíritos que convive no planeta Terra. Todos, quando voltamos para cá, voltamos trazendo uma bagagem nossa. Isso nós espíritas entendemos. Isso a maioria da população não entende, não concorda com isso. Mas esse estudo sociológico que eu fiz me trouxe uma alegria imensa de perceber que, mesmo sem eles estarem conscientes disso, a sociedade humana, científica, sociológica, vem confirmando que a espiritualidade está trabalhando no sentido de elevar o pensamento coletivo da humanidade de uma forma a que, em algum tempo, não muito quando eu digo dentro daquela nossa relatividade, né? Mas não muito, em algum tempo, a humanidade estará preparada para entender que nós fazemos parte de uma mesma geração de espíritos. Somos todos espíritos imortais, vivendo num planeta em evolução. Vejam só, com a adoção do conceito de perennials, uma empresa não levará tanto em consideração na hora de contratar um novo empregado a sua idade ou outros estereótipos como a idade, mas sim a capacidade de aprendizagem e principalmente a interação do candidato com outras pessoas, pois isso é o essencial para o desenvolvimento do trabalho. Gente, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas conversando com pessoas aqui na sociedade brasileira, eu vejo, e eu conversei com algumas pessoas que fazem parte de empresas multinacionais, empresas muito desenvolvidas no mundo inteiro, e eles disseram, isso que você está falando é verdadeiro. Cada vez menos a empresa está preocupada com a idade da pessoa. Cada vez mais ela está preocupada se a pessoa continua aberta ao aprendizado, se a pessoa está interagindo bem com as outras pessoas e se a pessoa está sendo útil para a empresa.
Se ela está sendo útil para a empresa, meu amigo, ela vai ter 70 anos de idade e ela não vai sair daqui. Porque ela está sendo útil para a empresa. Isso é tão certo que está acontecendo que até Hollywood já se rendeu a isso e fez um filme sobre isso, né? Que é Um Senhor Estagiário, um filme muito legal, com dois ótimos atores, em especial o meu querido Robert De Niro aí, né? Vocês já viram esse filme, gente? Um Senhor Estagiário? Se não viram, vejam, vale a pena. Muito bom esse filme, tá? Mas o que eu quero dizer a vocês com isso tudo é que no mundo espiritual já é assim. Lá não importa o momento em que nós fomos criados, mas sim o quanto já nos desenvolvemos, o quanto já desenvolvemos o nosso intelecto e o nosso senso moral. Ou vocês acham que quando a gente desencarnar, quando esse corpinho aí que vocês estão usufruindo por um tempo, quando ele não servir mais e o coraçãozinho parar de bater, vocês acham que vocês vão chegar lá no mundo espiritual e alguém vai perguntar quando é que você foi criado como espírito imortal? Não. Nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos ser categorizados, ou seja, vamos ser encaminhados para esse local ou para aquele outro local em razão do que nós já desenvolvemos em nós e em razão do que nós colocamos em prática no momento presente, no agora. Não interessa para ninguém no mundo espiritual quando eu fui criado. Não interessa as experiências que eu passei lá atrás. Interessa quem eu sou hoje. Interessa como eu penso hoje, como eu interajo com as pessoas hoje ou como eu não interajo. Como eu me limito, como eu ainda tenho um senso moral que me desequilibra. É isso que interessa no mundo espiritual. E isso está vindo para cá. É isso que a sociologia está demonstrando. Essa realidade do mundo espiritual está chegando aqui, aos poucos, de leve, porque nada na evolução espiritual é rápido, gente. Quando Jesus pensa algo para logo, ele está falando dos próximos 700 anos. Nada acontece da noite para o dia, nem de uma década para outra, nem de um século para outro. Não é assim que a banda toca, né? Então vamos lá. Nós estamos começando a compreender aqui na Terra que o importante não é a época em que alguém nasceu ou o contexto social, político que naquele momento existia. O que importa mesmo é como cada pessoa se desenvolveu e o que efetivamente aprendeu e põe em prática no momento presente. Vocês estão entendendo a mensagem, meus amigos? A mensagem é assim: os conflitos interpessoais se reduzirão muito, muito, quanto mais as pessoas passarem a se preocupar com o seu próprio desenvolvimento, pararem de olhar para o outro, pararem de fiscalizar a vida alheia e a evolução alheia e começarem a olhar para si, para o seu aprendizado e para a contribuição que eu dou à minha sociedade. Quando cada um começar a pensar nisso, os conflitos interpessoais se acabaram. Totalmente. Né? Ou seja qual for a época do nascimento, quem vai se adaptando ao propósito da encarnação, vejam bem essa frase, quem vai se adaptando ao propósito da encarnação, com naturalidade e com alguma dose de esforço, é claro, todos nós precisamos nos esforçar, mas quem faz isso acha seu espaço, compreende os recursos trazidos pela vida em seu favor e os utiliza
Com qual foco? O foco das suas necessidades evolutivas. Essa pessoa, que pode ser baby boomer, pode ser geração X, Y, Z, essa pessoa vai conseguir, em determinada etapa da sua encarnação, sentir-se em paz. A paz de quem bem aproveita a caminhada e, assim, muito contribui para a sociedade. Ok? Até aqui, gente? Todo mundo está compreendendo, todo mundo está acompanhando aí esse raciocínio que foi até agora muito sociológico, mas que eu estou começando a misturar elementos da nossa querida doutrina espírita. Está tudo bem? Tudo ok? Podemos continuar a viagem? Então, bora lá. O problema está com quem não entende nem se esforça para entender. Vejam só, vou voltar aqui, ó. Eu disse antes que quem vai se adaptando ao propósito da encarnação, com naturalidade e com esforço, esse acha seu espaço. E agora eu estou dizendo, o problema está com quem não entende e nem se esforça para entender. Vejam, gente, até aqui eu estava falando de conflitos existenciais, conflitos geracionais, conflitos interpessoais, conflitos de uma pessoa com outra. A partir de agora, eu vou falar dessas pessoas aqui, que não entendem nem se esforçam para entender. Mas não entendem nem se esforçam para entender o quê? Qual o propósito da encarnação? Quais são suas necessidades evolutivas? Como e por que devemos trabalhar os nossos sentimentos? Quem não entende isso aqui, mas pior do que isso, quem não está nem aí para entender isso aqui, esse ser fatalmente vai estar em conflito. Mas agora não é mais um conflito interpessoal, é um conflito existencial. Eu estava antes a falar de conflitos com outras pessoas, no externo, e passo agora a falar do conflito interno. Muito pior, porque, na verdade, é em razão dos conflitos internos que surgem os conflitos externos. Eu disse antes, quando as pessoas pararem de olhar para os outros e olharem para si, procurando ver o que já aprenderam, o que precisam aprender e qual a sua contribuição para com a sociedade em que vivem, os conflitos externos se acabam. Exatamente. Porque aí, quando ele olha para si, ele está olhando para os seus conflitos existenciais. Vamos explicar um pouco mais isso aqui. E eu vou, para explicar isso aqui, gente, eu vou me socorrer de uma benfeitora, outra, além da Meimei, que está me ajudando aqui com certeza, eu vou me socorrer de outra benfeitora, que é a nossa querida Joana de Ângeles. Tá? A Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: todos os que encarnam no mundo de provas e expiações trazem heranças negativas que procedem das experiências anteriores não aproveitadas devidamente e que, portanto, necessitam ser corrigidas. Ok? Todo mundo entendeu? Todos. Ela não está falando 99%, não. Todos. Claro que ela não está se referindo aos missionários, como Jesus e outros mais. Ela está falando a nós, que encarnamos aqui por necessidade. Tá? Nós que encarnamos no planeta de provas e expiações como a Terra, todos nós,
trazemos heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas. Ou seja, o que é malogrado? Que não foi aproveitado devidamente. E nós voltamos para cá porque precisamos corrigir essas heranças. Aí ela continua. Por essa razão, todos nós reencarnamos trazendo alguns desafios existenciais que estão vinculados ao sentido da vida inteligente, que é a ascensão. Ou seja, todos nós trazemos desafios existenciais vinculados à nossa evolução, enquanto espírito imortal que somos. E ela continua. Assim, em maior ou menor grau, todos nós trazemos sentimentos perturbadores que nos adoecem e nos desorientam. Está todo mundo em paz com essa frase? Vou repetir ela, tá? Em maior ou menor grau, todos nós, todos vocês que estão nessa sala aí, todos que estão me vendo aqui na internet, e eu, e todo o resto do mundo, que não seja missionário, traz em maior ou menor grau sentimentos perturbadores que nos adoeçam e desorientam. Ok? Essa é a nossa realidade. A compreensão da origem desses sentimentos. Qual é a origem? Qual é a origem? Existências anteriores. A compreensão da origem desses sentimentos nos permite ver essa vida atual, essa encarnação atual, como oportunidade para trabalhar esses sentimentos. E, diz Joana de Ângeles, se nos esforçarmos nessa direção, entramos no caminho da saúde real e da alegria plena. O que é que Joana de Ângeles está dizendo? Todos nós trazemos desafios existenciais. Se nós entendermos de onde eles vêm e considerarmos essa encarnação como uma oportunidade de trabalho desses desafios e nos esforçarmos nessa direção, estamos no caminho de saúde e alegria. É isso que ela está dizendo. E termina dizendo assim, sem essa compreensão e sem esse esforço direcionado, nos mantemos em conflito. É simples assim. Para desenhar, né? Porque a gente fala, depois eu mesmo preciso que alguém desenhe. Então, como eu precisei que alguém desenhasse para mim, eu vou desenhar para vocês. Se nascemos com a meta de ajustar heranças antigas, que se manifestam através de emoções e sentimentos perturbadores, a meta é essa. Mas, diante dos desafios da existência, desafios esses que são ligados a essas heranças, diante desses desafios, a gente quer correr para o outro lado, o que é que acontece? Estabelece-se o conflito existencial. Porque você nasceu para uma coisa e está indo para o outro lado. Você encarnou com um objetivo, mas está indo para o outro lado. Quando eu estudei isso aqui, eu só lembrei daquela parábola de Jó. De Jó não, desculpe, de Jonas. Todo mundo deve conhecer a palavra de Jonas, né? Deus aparece para Jonas e diz assim, vai lá em Nínive, chega lá e diz que se eles não mudarem o comportamento deles, eu vou acabar com tudo ali. Aí Jonas ouve aquilo, rapaz, o diabo é quem vai lá, eu não vou não. Pega um navio para o outro lado. Pega um navio que vai exatamente na direção oposta à direção de Nínive, para onde era para ele ir. O que é que acontece? Começa uma tempestade que não cessa, que não cessa, que não cessa. Quando o navio está para naufragar, Jonas disse, a culpa é minha. Tudo isso está acontecendo porque eu estou indo contra o objetivo que me deram. Me joguem no mar que vai parar. Aí jogam Jonas no mar, a tempestade para,
vem uma baleia, engole Jonas, ele passa 3 dias na barriga da baleia, quando a baleia abre a boca, ele nada para a praia, quando ele olha, qual é a cidade que ele está? Nínive. Então, essa parábola de Jonas é a parábola da nossa encarnação. A gente encarnou para ir para Nínive. Ou seja, a gente encarnou para trabalhar as nossas heranças antigas, que se manifestam como sentimentos perturbadores. Se a gente se nega a isso, a gente vive em conflito, em tormenta o tempo todo, até a gente cair na real e seguir para Nínive. Esse é o conflito existencial, gente. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Eu queria pedir que vocês não precisam levantar a mão, mas respondam aí na sua mente, tá bom? Você se considera uma pessoa ciumenta? Alguém aí se considera uma pessoa ciumenta? Não sei se vocês estão vendo essas fotos aqui, tão pequenas talvez, mas aqui é um olhando o celular do outro aqui, ó. Tá? Você se considera uma pessoa que precisa fazer muito esforço para cumprir suas obrigações, porque muitas vezes você se sente muito preguiçosa? Isso acontece com você? Esse é um sentimento recorrente na sua caminhada? E mais, você se considera uma pessoa ansiosa? Alguém aí tem ansiedade hoje? Não. Bem, se alguma dessas emoções desencontradas ou sentimentos perturbadores lhe for presente, isso não acontece por acaso, meu amigo, minha amiga. Não acontece por acaso, tá? Isso vem em razão de uma herança antiga sua, que se manifesta dessa forma e, portanto, faz parte da sua encarnação trabalhar esse sentimento perturbador. Diante de emoções como essas, tudo o que eu não devo é não entender e nem procurar entender o que realmente devo fazer. Eu sou ciumento. Não sei por que sou ciumento e também não quero saber por que sou ciumento. Eu sou ciumento e pronto. E vou continuar sendo. O nome disso é incompreensão acomodada. Eu não entendo, mas também não quero entender. Tá? Outra coisa que eu não devo fazer é, quando sei o que fazer para tratar esse sentimento perturbador, me recuso a fazer. Eu sei que eu preciso pedir ajuda de tal forma, mas não vou. Me recuso, não vou, não tem quem faça eu ir. O nome disso é rebeldia. Rebeldia, né? E outra coisa que eu não devo é, quando sei o que fazer e quero fazer, não me esforçar para desenvolver a disciplina necessária para fazer o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu me boicoto. Todo dia eu arrumo uma justificativa para não fazer aquilo que eu já sei que eu tenho que fazer. Eu não consigo colocar na minha rotina diária. Eu não encaixo. E eu arrumo milhões de justificativas para não encaixar. O nome disso é ausência de perseverança. Gente, qualquer um desses comportamentos aqui geram conflito existencial. Qualquer um desses comportamentos geram conflitos existenciais. São padrões de comportamento que eu estou citando aqui. A incompreensão acomodada, a rebeldia, a ausência de perseverança são padrões comportamentais que geram conflito existencial. Esses padrões comportamentais transformam
os desafios existenciais que a gente traz em conflitos existenciais. Porque quando a gente trouxe, não era conflito. Quando a gente trouxe, era herança negativa a ser trabalhada. Como eu me recuso a trabalhar, aí gera um conflito. Porque eu vim para isso, mas não faço. Né? Então gera um conflito. Eu agora vou analisar com mais cuidado, com mais detalhe, um desafio existencial, que é um desafio existencial que todos nós temos. O medo. Todos nós temos medo. E quem diz isso não sou eu, não. É Joana de Ângeles. Tá? Olha o que ela vai dizer aqui. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão. Lembrem que nós éramos princípio inteligente, chegamos no mundo hominal, e nesse momento em que a gente chega no mundo hominal, a gente ainda está na conquista da razão. Esses erros que são praticados lá atrás geram uma consciência de culpa que induz ao medo. Assim, todos os espíritos que estão no patamar evolutivo de planetas como a Terra são vítimas do medo. Então, medo não é uma coisa que eu tenha e você não tenha, que um tenha e outro não tenha. Todos temos medo, a não ser missionários como o Cristo ou algum outro missionário que veio aqui na Terra. Tirando eles, todos temos medo. Isso é normal, tá? Embora o medo da morte predomine, existem outros medos muito frequentes, como medo do desconhecido, medo do escuro, medo de altura, medo de pessoas, medo de multidões, medo de animais, insetos, etc. Mas tem uma questão muito importante com relação à vivência do medo durante a encarnação. Volto a repetir, todos nós temos medo, mas tem algo que diferencia uns dos outros durante a vivência do medo na encarnação. Que é o seguinte: por que determinadas pessoas que normalmente sentem medo, quando eu digo normalmente é algo normal que elas sintam medo na infância, na adolescência, por que algumas pessoas que sentem medo se transformam em adultos apavorados, enquanto outras pessoas que sentem não necessariamente os mesmos medos, mas que sentem medo também, se transformam em adultos corajosos e com alta autoestima, com elevada autoestima. Qual é a diferença na vivência do medo que produz resultados tão diferentes? Vamos lá, vamos analisar. Se enfrentarmos o desafio existencial do medo, que está aí categorizado aí por essa fotografia, né? Se nós enfrentarmos os nossos medos, cada um de nós sabe quais são os medos que a gente tem. Cada um de vocês sabe o medo que você tem. Ou se não sabe, está precisando saber. Porque tem, né? Então, se nós enfrentarmos o desafio existencial do medo com a incompreensão acomodada, como é que eu enfrento o desafio existencial do medo com a incompreensão acomodada? Não entendo esse medo, meu ou de fulano, mas não vou perder tempo com isso, porque isso é besteira. Eu tenho uma filha de 9 anos, ela tem umas fobias, ela tem uns medos, às vezes, muito irracionais. Eu já tive muita vontade e até confesso a vocês que em momentos de fraqueza, já cheguei a dizer a ela: Heloísa, isso não existe, isso é um medo besta, vamos dormir e pronto.
eu agi errado. Porque esse medo dela tem origem em algum canto, e não é dizendo a ela que é besteira que eu vou ajudá-la. Depois eu me toquei disso, e hoje eu já não faço mais assim. Mas eu, muitas vezes, já fiz isso, comigo mesmo, às vezes, com os meus medos. Então, se eu ajo com relação ao medo, com incompreensão acomodada, ou se eu ajo com rebeldia, como é que eu ajo com rebeldia? Sei que devo conversar sobre esse medo com alguém. Sei que devo procurar ajuda terapêutica, mas não vou. Não vou. Me recuso a ir procurar ajuda, me recuso a me abrir com alguém sobre isso, me acuso a me mostrar frágil para outra pessoa, me recuso a gastar dinheiro com isso, não é minha prioridade, me recuso a perder tempo com isso, não vou, não vou. Eu sei que eu preciso, mas eu não vou. Rebeldia, né? Ou se você lida com o medo com uma ausência de perseverança, como é a ausência de perseverança no medo? Procurei ajuda, já sei como tratar, mas não consigo colocar as estratégias na minha rotina. Vou dar um exemplo. Conheço uma pessoa que tinha alguns determinados medos, o psicólogo disse a ela o seguinte: faça exercício diariamente em contato com a natureza. Ia ser muito útil para ela em razão do medo específico dela que ela tinha. Ela fez? Não. Todo dia ela arrumava uma justificativa para ir para a academia e não ir para o contato com a natureza. Estava muito frio, ia ter que pegar o carro, ia demorar muito, ia chegar atrasado no trabalho, não conseguia acordar cedo porque tinha dormido tarde. Ela arrumava sempre uma justificativa e não ia fazer, não ia cumprir a estratégia que tinha sido dada a ela como forma de tratamento do medo dela. Ela sabia que tinha o medo, ela procurou ajuda, mas ela não exercitava a disciplina diária no tratamento desse medo. Se a gente trata o medo com esses padrões comportamentais, a gente vira uma pessoa apavorada, gente. É simples, é uma equação matemática simples, sem incógnita. Não tem incógnita aí, não. Tá? É simples. Se eu vou tratar o medo assim, eu vou virar uma pessoa com pavor. Mais cedo ou mais tarde. O desafio existencial do medo vira conflito existencial quando permitimos que o medo extrapole a natural insegurança trazida pelos fenômenos da vida e permitimos que o medo gere situações conflitivas que abrem espaço ao pavor, que ameaça a minha estabilidade emocional, diz Joana de Ângeles. Vejam, é natural nós termos inseguranças. É natural nós termos medo diante dos desafios que a vida nos propõe. É natural. O que não é natural é a gente permitir que esse medo cresça e me engula e me impeça de fazer o que eu tenho que fazer. Isso não é natural, isso é conflitivo. Eu estou permitindo o conflito se instalar em mim. E é desse pavor que podem surgir as síndromes de pânico ou transtornos depressivos graves. Tá, gente? Então, assim, é bastante clara a lição de Joana de Ângeles com relação a essa questão de como nós devemos tratar os nossos desafios existenciais para não vivermos em conflito existencial. Se enfrentamos o desafio existencial do medo, buscando compreender a origem do temor e traçar estratégias para tratamento, conversando abertamente sobre o medo que nós temos e procurando ajuda terapêutica quando necessário, não é sempre que é necessário, mas às vezes é.
com disciplina na prática das estratégias que nos foram indicadas como tratamento, se nós tratamos, se nós enfrentamos o desafio existencial do medo com esses padrões comportamentais, nós nos tornamos uma pessoa corajosa. E lembrem que uma pessoa corajosa não significa uma pessoa que não tem medo. Uma pessoa corajosa é uma pessoa que tem medo, conhece o seu medo, mas sabe enfrentá-lo. Não permite que ele limite a sua ação na prática do que eu sei que é bom para mim, que é necessário para o meu crescimento. O medo não me limita nesse ponto. Isso é ser corajoso, né? Então, essa análise que eu acabei de fazer com relação ao medo pode ser feita com qualquer outro desafio existencial. Eu vou citar aqui alguns exemplos de desafio existencial que a gente pode trazer: raiva, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, vazio existencial. Alguém aí se identifica com algum desses? Não é por acaso se identificar. Com relação ao vazio existencial, sim. Antes disso, eu queria dizer para vocês, tudo isso que eu estou falando, tudo não, mas 80% do que eu estou falando, eu tirei desse livro. Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. É um livro que eu indico e recomendo a todos que quiserem ler mais sobre esse assunto. Muito bom, tá? Com relação ao... Assim, gente, ó, como é que eu estou de tempo aí, Aline? Então, já são 25, né? Aqui, 8h25, aí meia-noite e 25. É, Como a gente se comprometeu até os 30, 8h30 aqui, 5 minutos, né? isso. Tá Aí, se bom. você, a gente não, a não ser que alguém tenha alguma pergunta, posso, se alguém tiver alguma pergunta, que de repente o Hugo fecha respondendo, ou se não, você pode ir para as considerações finais aí, nesses 5 minutinhos. Falta aqui só poucos slides, eu vou tentar correr para fechar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Só para falar um pouquinho sobre o desafio do vazio existencial, que é muito presente também em nossa sociedade hoje, é importante dizer que esse desafio existencial do vazio existencial, ele tem vinculação com o fato das relações humanas e das atividades em geral terem ficado muito mais superficiais, sabe? Eu até estudei um pouco sobre a teoria da liquidez, né? Das relações líquidas de Bowman, e eu achei muito interessante, e na palestra que era maior do que essa, eu falava bastante sobre essa teoria nesse momento. Mas é importante a gente entender que essa teoria ela não é apenas uma teoria sociológica, ela tem aplicação prática. De fato, essa liquidez das relações, das atividades, né? Essa fluidez, essa coisa muito precária das atividades e das relações, ela tem trazido muito vazio existencial. Vocês conhecem algo que seja mais superficial do que o passar esquizofrênico dos vídeos do TikTok ou do Instagram? Quando eu vejo meu filho de 14 anos com o celular na mão, só fazendo assim com o dedo, eu me desespero com essa cena. Aí eu vou, sento, converso com ele, meu filho, olha, 5 minutos no máximo passando esses vídeos aí, no máximo 5 minutos. Pelo amor de Deus, porque não tem nada mais superficial do que isso, né? Tente se prender em algo, pare e reflita sobre algo, aprofunde alguma reflexão. Não fique só nesse passar e passar e passar, porque isso não vai levar a nada bom. Em face dessa superficialidade, não surgem oportunidades para amadurecimento das emoções. É o que eu digo a ele. Para escolhas corretas, para reflexões mais aprofundadas, né? Os indivíduos são devorados pela volúpia do muito agarrar,
querem ver tudo, querem ter tudo, querem acompanhar tudo, mas não retém nada, não fica nada de importante. Joana de Ângeles diz que quem é vítima desse tipo de superficialidade é um indivíduo que preocupa-se em ser espelho que reflete outras pessoas, reflete as opiniões dos outros, os aplausos dos outros, as desmedidas ambições dos outros, né? Daí é que surge o vazio existencial, porque o que caracteriza o vazio existencial é exatamente essa vontade de preencher a sua vida, a minha vida, com o que não me pertence, com o que não está adequado à minha busca existencial, tá? Esse vazio, esse tipo de vazio, só se preenche quando a pessoa busca se conhecer e começa a entender que, como individualidade única que nós somos, cada ser tem os seus próprios padrões, cada ser tem suas próprias necessidades evolutivas, tem suas próprias buscas existenciais. O processo de autoconhecimento, assim, é o tratamento indicado para o sentimento de vazio existencial. Porque quando nós iluminamos aqui dentro, nós compreendemos nosso lugar e o papel que devemos desenvolver aqui e agora. E aí, gente, que eu queria terminar com isso. E aí, nós encontramos nosso propósito. Nosso propósito, tá? Eu não sei se aí no Canadá existe esse tipo de coisa, mas aqui no Brasil tem sido recorrente em nossa sociedade a dificuldade de alguns indivíduos de encontrar esse propósito. Vocês já ouviram falar da geração dos nem? Nem estuda, nem trabalha? Vocês já ouviram falar disso aí? Aqui no Brasil tem muita gente nem. E alguns dizem que é nem, porque nem estuda, nem trabalha, nem está nem aí para isso. Não sei se aí no Canadá tem, acho até que não, mas aqui no Brasil tem, um bocado, né? Pois bem, para encontrar o propósito, tem duas dicas muito boas, que eu queria deixar aqui ao final, tá? Primeira dica, faz parte do seu propósito conhecer e trabalhar as emoções e os sentimentos perturbadores que você possui. É aquilo que a gente acabou de falar durante os últimos 20 minutos, pelo menos. Tá? Quais daqueles sentimentos e emoções perturbadoras lhes pertence ainda? Ciúme, ansiedade, culpa, medo, quais? Você conhece? Se não, conheça. E ao conhecer, trabalhe. Esse é um propósito da sua encarnação. Faz parte do seu propósito desenvolver aquilo que você trouxe como desejo também. Aquilo que quando você faz, não dá vontade de parar. Aquilo que quando você faz, você se sente vivo. Tem muita gente que se perde porque não tem coragem de buscar aquilo que realmente gosta de fazer. E aí, lá na frente, depois de muitos e muito tempo, se arrepende de não ter buscado. Faz parte do seu propósito buscar. Não estou falando que você deixe a sua profissão, não é isso. Mas faça um movimento na sua vida de buscar aquilo que lhe faz bem. O que faz você sorrir quando você está fazendo? Né? O que faz você fazer e não sentir o tempo passar? E isso faz parte do seu propósito. São duas dicas muito boas, mas eu tenho uma última. Uma última dica, que eu considero também muito importante, gente. Essa dica é o seguinte: encontrar o seu propósito significa levar uma vida que faça sentido para você. Meus amigos, o seu propósito não está na sua profissão. O seu propósito não está no seu marido e nem na sua esposa. E eu vou dizer mais: o seu propósito não está nos seus filhos. Não está nos seus filhos.
Não está. A profissão e as pessoas que se aproximam de você lhes trazem oportunidades para vocês avaliarem se vocês estão seguindo de verdade o seu propósito. Mas não confunda o seu propósito com profissão e com outras pessoas. O seu propósito é seu. E o seu propósito você encontra quando você leva uma vida que faz você se sentir em paz. E sentir-se em paz, meus amigos e minhas amigas, não é viver sem dificuldades, não é viver sem dor, não é viver sem esforço. Viver, sentir-se em paz é viver sem transformar desafios em conflitos. Sentir-se em paz é viver sem conflitos internos. Esse é o conceito de paz. A pessoa pacificada é a pessoa que não possui conflitos internos. Então, que Deus os abençoe e vamos agora para as perguntas, se vocês quiserem fazer. Obrigado, viu? Obrigada, Hugo. Se você quiser parar de compartilhar a Ah, tela, sim. aí a gente consegue se ver, nos ver. Excelente, né? Acho que eu estou apenas, né, compartilhando aqui o que eu estou recebendo aqui de Saiu questões. do compartilhamento? Não, né? A cabeça está muito. Exatamente. Eu acho que todos estão sentindo o mesmo, a companheira que falou, a gente ainda está, né, embriagado no bom sentido, com essa maravilhosa exposição, internalizando, né, as informações, retendo, né? A Fernanda falou aqui, retendo as informações, como você passou para a gente. E com certeza não é qualquer palestra, qualquer exposição que nos deixa 1h30, assim, né? Atentos, que eu estou só acompanhando todo mundo assim. Mas nós já tivemos o Hugo aqui conosco, né, em 2023, talvez, ou 2022, e não foi diferente, foi encantador, e nós só temos a agradecer. Muito obrigada mesmo por você participar lindamente conosco no nosso aniversário e trazer aí tantas reflexões. Ficaremos um bom tempo aí, né? Ainda mencionando, lembra a palestra do Hugo? Muito obrigada mesmo, Hugo. E nós vamos pedir para você finalizar com uma oração, pode ser? Pode. Eu antes queria pedir mais uma vez desculpa, porque dizem aqui no Brasil que quando me dão um microfone é difícil de tirar. Mas dessa vez eu excedi o tempo sem microfone mesmo. Então o problema não está no microfone. Não, mas foi excelente, ficou Tá? dentro do nosso tempo, então foi como tinha que ser mesmo, realmente. E a gente também não Ah, quer estender aí, que já está bem tarde aí para você. é, é. Muito obrigada mesmo. Vamos então para a prece, né? Mestre Jesus, amado amigo, que dissestes que estarias conosco, Jesus, sempre que nos reuníssemos em teu nome, nós temos a confiança plena de que essa tua promessa é uma realidade absoluta. Nós te sentimos tanto nos momentos bons como esse agora que vivemos, como principalmente nos momentos difíceis, em que nos carregas, em que nos levantas, em que nos orientas, e principalmente nos momentos em que tu nos renova as esperanças. Obrigado, mestre querido, por tamanha amorosidade derramada sobre toda a humanidade da Terra. Obrigado por tamanha paciência para com os nossos erros.
Obrigado por tantas oportunidades novas que nos são dadas, mesmo diante dos nossos equívocos e equívocos e equívocos do passado. Gratidão imensa pela doutrina espírita, que vem para nos trazer mais consciência e mais foco naquilo que devemos fazer nesse mundo. Ajuda a cada um dos que estão aqui, dos que acompanharam essa palestra, a levar consigo essa reflexão que foi feita durante a noite de hoje, que seja útil para cada um, que essa energia maravilhosa desse grupo seja levada para a casa de cada um e beneficie as pessoas que lá se encontram e que não puderam vir. Que essa semana seja uma semana de paz, de luz e, como último pedido, que a nossa querida Meimei receba a nossa gratidão por tamanha amorosidade derramada em formas de palavras belas, de consolações. Obrigado por tudo, Jesus, que assim seja.